E aí, galera, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Estamos noite. Sejam bem-vindos, então, nessa roda de conversa que está voltada para esse tema tão importante na nossa sociedade, para as nossas mulheres, mas, sobretudo, para nós, homens. A gente precisa compreender um pouco e dialogar um pouco sobre isso, né? Então, acho que hoje vai ter uma possibilidade de a gente trocar várias ideias para a gente poder ter a participação das meninas, das mulheres, tem as crianças, e a gente tem a diversidade completa aqui para a gente poder trocar esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente poder começar, acho que seria interessante a gente poder se apresentar, falar um pouquinho de cada um, né? Então, eu vou começar para que seja democrático. E aí, depois, a gente vai seguindo ali do menor para o maior, tá bom? Então, eu me chamo Kleber, eu tenho 44 anos de idade e a gente está nesse processo de aprendizado até hoje, né? Eu me encontro nesse processo de aprendizado para compreender esse universo feminino, para compreender o universo que interpassa esse universo feminino, que é o universo masculino, compreendendo as diversidades que a gente tem nessa sociedade que majoritariamente é machista, né? Então eu venho de um lar que eu sou filho homem único, mas eu tenho 4 irmãs e mais a minha mãe e minha avó, então eu sou criado nesse círculo de envolvimento onde a maternidade é sobrepujante. Então eu acabo sendo, de certa forma, privilegiado por estar nesse espaço e conseguir observar a estrutura do machismo funcionando dentro da minha família. E aí, com essa observação, eu começo a trabalhar dentro da minha própria família uma estrutura de quebrar esse machismo que existe, essa estrutura patriarcal que também existia dentro da minha família. Então, eu, com a idade do Guilherme, mais ou menos, ali por volta de uns 11 anos de idade, eu já militava dentro da minha família, eu já criava alguns incômodos para tentar demonstrar que aquilo ali não era o ideal. E aí, né, isso não se torna tão fácil, porque eu era uma criança e na minha família criança não tinha voz nem vez. Então era super complicado, né? Então eu cresço com a vontade de compreender um pouco mais, ao mesmo tempo dentro dessa estrutura machista, e que não me dava essa oportunidade de falar e, consequentemente, de aprender um pouco mais. Então, só venho ter esse contato mais estruturado, compreendendo o machismo depois de adolescente para adulto, né? Então, eu venho nessa caminhada ali por volta entre os 14 e os 18 anos, tentando entender um pouquinho mais, formando, mas assim, né? Estou aqui até hoje, ainda lutando para vencer e dominar essa estrutura que a gente tem na nossa sociedade, que é tão difícil de romper, né? Então, essa é a nossa casa. Eu tenho uma missão de sacerdócio para cuidar das pessoas ali dentro da nossa estrutura de matriz africana, né? Então, eu venho trabalhando aqui com os trabalhos de assistência espiritual dentro da Umbanda, e além do processo, né, de trabalhar com a área da comunicação enquanto fotógrafo e videomaker, com uma agência focada na cultura negra, em que dá a estrutura de valorizar as pessoas pretas, e não só as pessoas pretas, mas a cultura negra também, a gente vem fazendo esse trabalho para que isso se torne cada vez mais efetivo, né? Então, é um trabalho super difícil, né? Então, desses 16, 18 anos, eu venho até hoje lutando para, além de me dominar, poder passar para o meu filho, para minha filha, para a sociedade que nos abraça e que a gente precisa estar ali firme e forte, lutando contra essa estrutura tão dilaceradora. E aí eu abro para o Guilherme se apresentar. Vai, fala o seu nome,
Sua cara. Meu nome é Guilherme, eu tenho 11 anos. Fala de você, fala um pouquinho, fala que você é b-boy, fala que você é estudante. Que ano tá? Que ano que você tá? Eu tô no 6º ano, eu sou b-boy e também vou ser rapper. Axé. O estilo já mostra, né? Tá certo. Tá certinho. Isso. É isso. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Giora, eu sou indígena, na verdade, do contexto urbano, eu vim do Maranhão pra cá, uma história um pouco longa. E eu também vim de uma história muito feminina, né? Na verdade, mãe, vó, tia, sobrinha, e sobrinha, né? Então, no caso, eu nunca tive muito essa figura paterna e tudo mais, então, pra mim, sempre foi muito clara essa presença, tipo feminina, né? E com ela sempre sendo as pessoas que tinham que desenrolar toda a história, então essa figura feminina que sempre tinha que resolver tudo foi me passando, e também passando quais eram as dificuldades dela e tudo mais. Aí por isso, até hoje eu tenho um pouco mais de consciência, nem tanto, preciso aprender muito mais, para entender um pouco mais sobre como respeitar mais. Por mais a gente saiba muita coisa, mas tem muita coisa para aprender. Então eu tô nesse caminho ainda. Hoje eu sou DJ, né? Também eu trabalho como DJ. E também temos na verdade eu já trabalhei já como produtor cultural em Brasília, em Planaltina de Goiás, a gente tá por aí, fazendo um caminho dentro da cultura e sempre com os projetos também. Depois eu quero entrar um pouquinho mais nesses detalhes, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Sim. Mas é isso. Legal. Então, boa noite. Sou Odaí Firmino, sou professor aqui em Valparaíso, professor de História, né? Mas atualmente estou fora de sala, né? Estou servidor lá no MIP, Ministério da Cultura, estou cedido para lá. Eu sou de uma família, vou falar um pouco já do tema, né? Minha família são 4 irmãos e 3 mulheres, então um pouco dividido. Quase dividido, né? Porém, quando eu casei, só tive menina, 3 meninas. Então agora estou convivendo melhor com em casa, no universo feminino agora, né? Estou tendo que aprender muito disso, né? Para romper o que você falou, né? A questão de o homem ser mais flexível, maleável e romper e combater internamente o que tem desse machismo, né? Essa relação, às vezes, muito incisiva, muito impositiva, né? Sem muita flexibilidade, vamos dizer assim, na relação com o feminino. Então, vim aqui para aprender um pouco mais sobre isso e refletir com vocês. Maravilha, maravilha. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Augusto César, como manhã me chamava, mas conhecido aí hoje atualmente é o Cezinho Oliveira, tenho 48 anos, sou mestre de percussão do Bloco African Black, Ogan, e hoje para mim está sendo um mundo muito novo isso aqui, tá descobrindo isso. A família era o quê? 3, 4, 5, 6 homens, 2 mulheres. E naquele tempo lá atrás, não se debatia isso hoje, que a gente está aqui hoje, conversando esse tema. E assim, a família liderada pelo homem Xangô, era meu pai, e assim, mãe era a rainha, sempre foi, e a gente não tinha esse acesso, não se tinha a violência que está tendo hoje, não se tinha isso tudo que está acontecendo hoje. Lá por volta de 80, 70 para cá, não existia. E hoje para mim está sendo a descoberta. Eu vim hoje, mas como a Amanda falou, eu vim assim me tremendo. E agora? Vai falar o quê? Vai dizer o quê? Mas eu vim para aprender, a perguntar. É uma fala que a gente tem no Candomblé: quem pergunta não erra. Então eu vim aqui para perguntar até. Eu sou o chato da história, porque eu pergunto. Eu não vou fazer sem perguntar. E para mim, eu só tenho a agradecer hoje e vamos aprender um bocado hoje. Conhecer mais sobre esse mundo, sobre esse universo, e é isso aí. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Meu nome é Cauã,
eu tenho 17 anos, sou estudante do Instituto Federal de Goiás. E eu vim aqui no curso a automação industrial. Massa. Eu vim aqui para abrir portas, né, para esse espaço de conhecimento, para poder enxergar melhor a estrutura do machismo dentro da nossa sociedade, né? Porque eu vim de uma família agricultora na Bahia. Aí, uma coisa que eles sempre tiveram, que os estereótipos vieram junto com a família da minha avó, coisa que não tem na minha família, por parte de mãe, é praticamente essa visão de que todos devem ser independentes, sabe? E eu cresci com a minha mãe, eu cresci junto com a minha tia e a minha avó, e eu conheci uma padrasta que pode-se ter um caráter bem duvidoso, sabe? Coisa dos homens. Pois é, e com isso, tipo, vendo essa independência feminina dentro da minha casa, eu poderia imaginar que a minha mãe, se observar que a minha mãe, ela acabava se contendo dentro de espaço onde ela tinha uma certa dependência emocional e ela não conseguia sair dali por ter se acomodado, sabe? E é uma coisa que eu achei estranho, justamente por, primeiramente, ter uma criação completamente diferente do que eu tinha quando eu entrei para a família do meu padrasto, entende? Então, é uma coisa que eu não entendo direito, mas eu vim aqui justamente para poder enxergar isso. Eu estou muito grato por estar nesse ambiente, né, cheio de mentes abertas, para poder discutir mais sobre esse assunto tão importante. Boa noite, eu me chamo Marli. Eu também sou estudante do IFG, curso automação. Ele está no segundo, eu estou no primeiro. Não, ele está no terceiro, eu estou no segundo, né? Fala dele. Bom, a minha família, é mais ou menos, porque é eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, então é bem dividido, entendeu? Mas a questão é que, por mais que minha mãe seja matriarca, assim, ela manda lá nas coisas e tudo mais, ela veio de uma família machista, de certa forma, né? E eu, por ser irmã mais velha, acabo tendo que me adequar à minha mãe, porque ela é quem manda na casa, ela é quem ainda me sustenta, mas eu, enquanto mulher, compreendo que é muito importante eu entender na sociedade que eu vivo, que é majoritariamente machista, e é bem mais complicado para mim, por ser mulher e preta, né? E aí acaba que, por mais que minha mãe seja a matriarca, tem algumas questões machistas dentro de casa. Que, por exemplo, meu irmão, ele não tem tanta responsabilidade quanto eu, justamente por ele ser homem. E aí é bem paia, né? Mas daí é a questão que vai se construindo. E aí eu tô aqui para aprender, para debater também sobre, porque é importante ter consciência que os nossos homens estejam tão atentos a isso, né? Porque, querendo ou não, eles ainda estão assim na sociedade, eles têm um poder político muito forte, então a ajuda deles é muito essencial pra gente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Silvia Maria. Eu trabalho em casas de festas, sempre com crianças, sempre lidei com crianças, né? Sempre a vida toda. Hoje eu estou com 48 anos, tenho 2 filhas, tenho uma netinha e minha família era bem grande. Eram 9 filhos no total, né? Eram 4 meninos e 5 mulheres. E minha mãe sempre foi independente. E minha família, meu pai era muito machista. Nossa, muito. Eu acho que eu, como ser a filha mais velha, ele sempre botou a responsabilidade sempre em cima de mim, né? A primeira das 5 mulheres tinha que tomar conta da casa, ajudar a mãe, e é complicado. Uma família tradicional, machista, patriarcal, do mundo bem do trabalho mesmo, capitalista, essas coisas, né? Aí, bem conservadora, isso mesmo, muito obrigada, bem conservadora. Nossa, a gente penou muito com isso. E a gente ainda pena até hoje, ainda colhendo os frutos, né? Que continua pesado muito. Tanto quanto herança espiritual e tudo isso. Desculpa a emoção, mas é pesado. Eu vou passar a vez. Eu pego uma água pra ela. Tem. Boa noite, gente. Eu sou a... Vou descobrir o segredo. Eu sou a Lorena. Lore, né? Fala seu nome. Algumas pessoas me chamam de Lore para abreviar, mas eu tenho um nome tradicional indígena, né? Que é
Tupã Irá-Tapuia. Esse nome significa aquela que é conectada com o todo, né, com todos os elementos da natureza, filha tradicional da terra. Atualmente eu sou coordenadora do Núcleo dos Povos Indígenas, do Black, e também coordenadora administrativa / financeira. Também sou produtora sociocultural, né? Conselheira de promoção da igualdade racial, representante dos povos originários também, né? Encerrando esse ano de 2026 pelo CONPI, né? O Conselho de Promoção da Igualdade Racial do nosso município, aqui no Paraíso de Goiás. E eu fui criada numa estrutura bem machista também, né? Fui criada em cima do sistema de violência mesmo, né? Física, emocional e financeira, que é muito pesado mesmo quando a gente olha para trás, assim, né? E quando você cresce num lar violento, quando você cresce sem nenhum tipo de estrutura protetora, né? Porque eu acredito que eu sempre falo para as pessoas quando eu falo sobre o Room Black, que foi uma das coisas que me chamou a atenção do Room Black, é que os homens do Room Black, eles têm essa noção de empoderamento e proteção, que eu acho que falta muito, né, a gente receber mesmo. E isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo, isso tem a ver sobre o homem representar isso. Na minha cabeça funciona assim, né, ainda não tive acesso a isso antes do Room Black, né, estou aprendendo a ter com o Room Black, aceitar as gentilezas, os cuidados e tudo mais, porque quando a gente cresce nessa estrutura, a gente cresce aprendendo a ser forte, se virar sozinha, né, tendo que resolver tudo, sustentar tudo, mas isso não é fácil, né, e devido a esse contexto, eu percebo que eu acabei me tornando uma pessoa dependente emocional, né. Todas as relações que eu passei foram relações abusivas, eu nunca tive uma relação saudável, tanto que hoje com meus 36 anos de idade eu decidi que não quero ter uma relação nesse momento, eu não estou preparada para isso, né, porque eu preciso entender esse universo do machismo e preciso entender o meu universo, preciso entender o que é correto e o que não é correto dentro das relações, sejam amorosas, que sejam de amizade, que sejam profissionais. E eu estou muito feliz que isso esteja acontecendo aqui hoje. É uma coisa que eu nunca imaginei estar na minha vida, né, em um lugar, na presença de homens, dialogando sobre essas dores que a gente carrega, né? Homens com escuta ativa, pelo menos. Se o que vocês vão escutar, vocês vão executar, é com vocês, mas já é um grande passo vocês estarem aqui, isso é muito, muito importante. E é isso, estou aqui para aprender com vocês, escutar vocês, e estou muito grata por estar aqui. Obrigada. Eu acho que nesse momento a gente tem essa missão muito mais de escutar, para a gente poder compreender muitas coisas, do que de fato a gente ensinar alguma coisa, né? E se a gente tem que ensinar alguma coisa, a gente tem que ensinar que respeito é algo que a gente precisa adquirir, né? Eu acho que é um pouco nesse lugar que a gente precisa compreender, que é esse espaço, né? O que a Silvia passa e essa dor que surge dela ao relembrar a infância dela, é por isso que eu trouxe essa ideia já de início, para a gente poder entender como funciona, né? Como as dores femininas elas acontecem, né? E muitas vezes isso não é algo que nós que estamos dentro da estrutura machista patriarcal compreendemos das mulheres, né? Então essa dor é algo que a gente veio bastante debater sobre ela, porque a mulher se sente com dores solitárias, sobrecarregada, deixa eu falar mais perto? Sobrecarregada, e ela está muitas vezes fazendo a descrição que a Lori deu. Ela foi dando várias definições das funções que são atribuídas a ela. E eu ia completar assim, no final, mulher. Porque é isso, né? Quando a gente fala das mulheres, a gente está falando dessa gama de aptidão
e de ações executivas com funcionalidade. E que são, assim, né, muito rápidas, e que elas fazem tudo ao mesmo tempo e fazem de muitas formas perfeitas, isso que faz, né? Então, no geral, a gente vai colocar uma classificação entre homem e mulher, a gente vai colocar as mulheres como funcional, e aí, como você mencionou, os homens não vão ser essas peças funcionais dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura, muitas vezes, do trabalho e dos lugares onde o homem se encontra. Exatamente dentro dessa estrutura que começa lá atrás, dentro do que a gente chama de patriarcado, né? Esse patriarcado, ele traz exatamente essa ideia de que o homem é muito necessário dentro daquela estrutura, devido a situações que já aconteceram no passado. E aí, por conta dessa funcionalidade que houve um dia e que já não existe mais, e que quando não existiu, não era nosso, inclusive, né? Isso é uma estrutura que a gente traz da nossa colonização, da estrutura europeia, não é nossa. Então, quando eu não falo nossa, eu estou falando de nós, indígenas e pessoas negras, que não comungamos dessa filosofia cultural como uma estrutura da sociedade, né? Então, esse lugar, ele vem por conta do processo de tráfico, e por conta da diáspora, e por conta do processo de escravização, né? Então, a colonização traz esse legado, que é, inclusive, muito maléfico, e que ele rouba das mulheres o protagonismo que é dela. Né? Então, a gente tem essa estrutura que a gente precisa compreender que em muitas das nossas ideias, ela não é exemplificada. Então, em África, a mulher, ela é algo muito valioso, né? É quem gere, é quem é fértil, é quem provê, é quem caça, é quem faz muitas das coisas, né? Então, a gente vai falar sobre uma estrutura que é o mulherismo africano, né? Então, essa estrutura dá a devida ordem e o lugar onde as mulheres deveriam estar, principalmente essas mulheres da estrutura negra, né? Mas isso não é algo que pertence somente aos negros. A mulher indígena também tem essa força, também tem essa liderança, também tem essa presença muito fundamental dentro do lugar que ela pertence, né? Então, quando tem esse processo de colonização, isso é roubado. É roubado porque o homem é uma matéria necessária para trabalhar, e com essa desculpa se utiliza de que ele é quem provê, e aí, por conta disso, é ele quem manda. Né? Aí acaba invalidando a mulher, né? Botando ela como se fosse uma superficial ali só para ajudar ele na hora que ele precisa. Exatamente. Então a gente precisa, né, retomar isso, essa compreensão de que a mulher é essa estrutura fundamental, essa peça valiosa dentro de uma estrutura familiar ou qualquer lugar que ela esteja, porque é esse retrato. A mulher, ela tem multitarefas, multifunções, e ela executa isso muito bem em todos os lugares que ela está, né? Muito pelo contrário do que é dito dentro da estrutura machista. Aí a gente já passa um pouco para o machismo, né? E o machismo, então, tenta diminuir a mulher, tenta criar uma estrutura em que a mulher não tem a devida valorização que ela merece, né? Então, a gente tem essas situações ocorrendo em tempo e a prazo para desconstruir, deslegitimar. Oi, senhora, seja bem-vinda. Se aconchegue. Se aconchegue, já se apresente, fale um pouquinho da sua história. Fala assim, mãe. Oi, gente. Sim. Sempre Você já vai ser um copinho com água. Olha, eu quero fazer xixi. Oi, gente. Boa noite. É isso. Boa noite, Luana Gabriela falando. Sou presidente daqui do Ponto de Cultura Room Black. Peço desculpa por ter chegado atrasado, peguei um trânsito horrível, mas é isso mesmo, tá tudo certo. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje é um debate super importante, né, que a gente está fazendo sobre a questão do mulherismo africano, que é uma pauta que a gente dialoga muito, né, uma filosofia que a gente acredita para dentro do Room Black,
para dentro do fortalecimento das mulheres pretas, das mulheres indígenas, né? E partindo do princípio de como que os nossos homens, né, eles podem estar contribuindo para o fortalecimento dessa rede de apoio, né, dessa construção política identitária, né, com as mulheres, né, nesse enfrentamento ao feminicídio, nesse enfrentamento de invisibilidade, de silenciamentos. Então, essa pauta hoje é muito importante, né? Nós queríamos que tivessem mais homens aqui presentes, porque eu acho que é importante que os homens caminhem com a gente, né, nessa batalha. Mas esse é o primeiro de muitos ainda, né? Então, estou muito feliz, Kleber, que você está sendo essa pessoa hoje que está levantando essa voz, andando com a gente. Feliz também com a Daí, feliz também com o meu irmão que está aqui presente, com o Guilherme, com o Cezinha, com o Tauan, meu sobrinho, com as nossas mulheres daqui, Lore, minha irmã, minha Silvia. Oi, Silvia, tudo bom? Oi, Margot. Oi, bonita. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Essa pauta é muito importante. Eu acho que é a primeira de muitas que a gente vai estar fortalecendo. Valparaíso é um território que precisa desse diálogo, precisa desse fortalecimento, precisa desse rompimento, né, das estruturas machistas, misóginas, né, de desconstruir essas barreiras, principalmente com as mulheres da arte, da cultura, né? A gente enfrenta muito esse silenciamento. Eu acho que nós temos aqui presente a Lore também, do Pairan, que é uma artista de Valparaíso que já sofreu muito silenciamento, e a gente, por ser um território também de fortalecimento dessas mulheres, não podia ser diferente da gente fazer esse convite, né, para Tupairan. Eu estou muito feliz, acho que eu já falei bastante, né, em 3 segundos. E é isso, vamos continuar. Kleber, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje. E eu acho que vai ser bacana a gente poder trocar essa ideia para isso, né, para a gente trazer essa realidade, para que ela seja visível, né, que ela seja visível e que esse protagonismo seja para vocês. Tem o James que acabou de chegar. James, se apresenta, fala um pouquinho da sua história, fala um pouquinho de você. Olá, galera, boa noite, beleza? Eu sou James, para quem não me conhece, eu sou primo do Pepe. Comecei agora nessa caminhada de desconstrução, né, que a gente precisa ter na nossa vida como homem, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. O Clebinho foi a pessoa que mais me incentivou a mudar a minha cabeça, mas até pouco tempo atrás, cara, eu sou, na verdade ainda sou, né, um cara muito capitalista, ainda cheio de preconceitos, mas com muita fé de que a gente vai vencer, né, não só eu, como principalmente toda a comunidade negra que sofre tanto até hoje, né, com tantos preconceitos. Principalmente a comunidade negra, mas não só, né? Todas as minorias que sofrem hoje, eu consigo já enxergar, né? E o Clebinho foi o cara que mais me mostrou isso na minha vida, sabe? Porque é um cara muito inteligente, eu me inspiro muito nele. Eu moro em Lusiânia, eu sou de axé desde, acho que dos meus 6 anos de idade, mas nunca tinha vivido, nunca tinha conseguido perceber o tanto que no axé também sofremos tantas represálias, né? O preconceito ainda é muito forte, infelizmente. Eu tenho 23 anos, eu sou bancário, já passei por muita coisa, mas ainda quero aprender muito nessa vida. É isso, cara. Então seja bem-vindo, James. Valeu. E a gente está fazendo aqui uma roda de conversa, só para poder trazer esse contexto para você, que vai falar um pouco, né, desse contexto das vivências e que vai tentar trazer um pouco mais dessa ideia do sofrimento das mulheres, e é exatamente por isso que a gente está aqui, para poder debater sobre esse assunto, falando um pouquinho mais, entendendo como é esse universo e por que a gente falha tanto, né, nessa estrutura. Um pouquinho de cada um pouquinho da vivência de cada um pouquinho de cada história, e já deu algumas pinceladas de como a gente pode conversar sobre esse assunto, né? Eu queria pegar um pouquinho da fala de cada um, que a gente já se apresentou, para trazer cada pontinho, assim, que eu acho que
que é super importante nesse momento, né? Assim como na minha família, na família de todo mundo aqui, o que prevaleceu é a estrutura machista, a estrutura patriarcal, em que invalida muitas vezes as mulheres, né? Então é exatamente por esse motivo, inclusive, que a gente tem um processo muito grande de violência contra as mulheres, né? O nível de feminicídio está lá em cima, né? Então as mulheres não têm paz, elas não têm sossego, porque elas são as que mais sofrem com essa estrutura que não valoriza elas. E aí o fato de não valorizar, não dar a devida atenção que elas precisam, muitas pessoas acreditam que a reprodução daquilo que acontece dentro de casa é algo muito convencional, comum, e precisa ser reproduzido. E a grande maioria das vezes isso é reproduzido de forma automática, inclusive. Né? Então era contra isso que eu dizia que logo cedo eu compreendi e que tentava lutar contra isso dentro de casa. Então, na minha família, para vocês terem ideia, sempre tinha, assim, muitos processos de, olha o viadinho, olha, se você não fizer isso, você é bichinha, né? Então a gente tem um processo de degradação de pessoas homoafetivas e a gente não tem essa valorização, assim como também não tem com as mulheres, né? Que quando tinha brincadeiras de lugar da mulher na cozinha, né? Mulher, trabalho de mulher é isso, trabalho de mulher é aquilo outro, né? Então essas estruturas que o machismo ela começa a criar a estrutura da misoginia e começa a separar e excluir a mulher desse lugar, ela já era muito visível para mim com essa idade dentro de casa e eu já começava a lutar contra isso, né? Então eu tentava fazer algumas modalidades para combater aquilo. Então eu sempre pegava os defeitos das pessoas da minha família e eu apontava para elas nas reuniões de família. Então eram tios, eram algumas pessoas como meu avô, minha avó, então eu sempre pegava esses defeitos e naquele momento crucial que estava todo mundo reunido, eu colocava o dedo na ferida. E aí eu colocava o dedo na ferida para poder causar dor para eles, para ver se eles sentiam algum tipo de sentimento, para ver se eles estavam vivos mesmo, porque muitas vezes parecia que tinha um adormecimento tão grande que não conseguia compreender as mulheres, né? Então a gente tem a mãe dessas pessoas ali, no caso a minha avó, sofrendo processos de chacota, de pseudo-brincadeiras que não eram brincadeiras, né? A gente tinha uma diversidade de situações que iam do brincadeira ao ridículo, né? E aí a gente tinha também uma variedade que ia do estado de consciência até a possibilidade de falar qualquer coisa porque já bebeu, né? E aí a gente tinha diversas violências a partir disso. Então, não bastasse a estrutura que criava violência para as mulheres, ainda tinha uma estrutura de violência que era uma violência psicológica, muitas vezes era uma violência que já era física de alguma forma. Então, a gente tinha essa estrutura dentro de casa e eu cresço dentro desse lar. Eu cresço dentro desse lar e me pego depois produzindo coisas dessas, de uma forma automática e que eu não ia perceber logo de cara. Eu precisei de um processo de olhar para dentro de mim e compreender, mas eu não posso fazer isso porque eu estou fazendo igual aquilo que eu condeno nos meus tios, na minha família. E aí esse é um processo. E aí é isso que eu queria passar para vocês dentro desse diálogo de hoje, é que assim, o primeiro passo que a gente precisa entender é identificar cada coisa. O que é brincadeira de fato, o que não é brincadeira, o que é violência, o que agride, o que causa mal, né? Então, quando uma mulher está falando, eu virei o microfone, quando uma mulher está falando e ela é interrompida, e aí a gente já tem um primeiro processo de violência, porque ela está sendo silenciada, né? Então ela começa uma fala e aí muita gente tem uma necessidade de estruturar essa fala para não perder o fio da meada, né? Mas e aí como é que alguma pessoa pode dar início a uma conversa e alguém interrompe essa pessoa? E aí como é que vai ficar essa linha de condicionamento do pensamento, sendo que ela não pôde nem concluir, nem iniciar a fala dela?
E isso quando ela ainda é até questionada, porque ela está ali. Por que ela está ali palpitando? Por que ela está falando? Por que permitiram que ela desse a opinião dela? Ela é o quê? Qual é o cargo dela? Ela é capacitada para estar aí falando? Tem muito disso que isso acontece no local de trabalho. Principalmente acontece isso. Não só no trabalho, né? Mas no local de trabalho a gente já começa para uma segunda etapa, né? E aí a gente estava ali na primeira etapa, que é a família. Então, na família a gente já está ali sofrendo, a mulher já está sofrendo diversas violências, né? Silenciamentos e várias dessas estruturas. E aí ela precisa sair de casa para ganhar o pão. Aí quando ela sai de casa, ela vê que essa estrutura é a mesma de dentro de casa. É a reprodução lá fora daquilo que você aprende dentro de casa. É até pior, né? Porque... já não tem mais essa condição de família. É até pior, porque não tem essa condição de família, então não existe a estrutura ética. Porque dentro do contexto familiar, o machismo ele ainda é um pouco contido, apesar de que não é tanto assim, né? Mas existe a estrutura ética familiar, não é minha filha, é minha, né? Existe essa máscara ética. Então, quando você sai do contexto familiar, que você vai para o contexto lá fora, para ganhar o pão, para correr atrás, fazer seu corre, é pior, porque daí não existe nem essa máscara. Então, é muito escancarado, né, a forma que silenciam e como falam isso mesmo, né, gente? Eu já passei inúmeras situações, vou até citar para esquecer, desabafo, dentro do meu contexto de produtora cultural, assim, né, enquanto mulher e enquanto mulher indígena, né? Toda a minha capacidade técnica, tudo o que eu sei, tudo que eu sou capaz de fazer. E dentro das produções que eu já tentei executar por várias vezes, eu fui silenciada em sala de reunião, de levantar, e aí uma pessoa machista, um misógino, né? E racista, sempre tem essa estrutura que se levanta e fala mais alto. E aí faz isso da brincadeira, né? Ela tá de TPM hoje, por isso que ela tá não sei o quê. É muito mimimi, não sei o quê. Que tudo vocês radicalizam. Vitimizam. Que não sei o quê, que se vitimizar não vai fazer as coisas acontecer. Quando na verdade você tá falando uma coisa técnica e que a pessoa sabe que você tem embasamento no que você tá falando, mas ela finge que ela não percebe que você sabe o que você está fazendo, para trazer esse contexto de silenciar você. E aí, o que acontece? A gente levanta a voz para tentar ser ouvida e é chamada de histérica, de escandalosa, de barraqueira, porque se a gente não fala normal, a gente não é ouvida, capacidade técnica a gente não é ouvida, gritando a gente não é ouvida. E essa é uma pergunta que até hoje, dentro dessa área, né, das minhas produções e tudo mais, eu sempre, quando eu percebo algo de misoginia, eu já meio que tenho um gatilho, eu já fico, nossa, será se esse lugar vai me caber? Será se eu vou conseguir dialogar nesse lugar? Será se eu vou trabalhar com essa pessoa? Será? Porque a gente está sempre nessa, né? A gente está sempre esperando que, por mais que eu saiba, sempre um homem vai ser melhor do que eu no contexto da sociedade para fazer aquilo que você fazer muito bem. E sendo bem capacitada, né, para competir de igual para igual, eles não aceitam. A maioria não aceita. Porque eles não vai se aceitar muito por conta da criação deles, né? Que foi criado pelo pai, que mandava, que provia dentro de casa. E isso aí já vem enraizado. E muitos estão querendo mudar, mas muitos não aceitam que homens mudem. E eles não tomam partido junto a esses que querem mudar. Não mudam. Por mais que a gente tente, nós mulheres tentamos, até ensinar os filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, a gente pode ensinar, mas lá fora eles vão ser taxados de mulherzinha, criado pela avó, criado pela mãe, pela titia, não teve pai presente.
Você vê, né? A discriminação já começa também já de casa, com os vizinhos, a própria comunidade, né? A gente tenta mudar, mas a gente tem que continuar tentando. Se desistir, fica pior, porque a gente tentando um pouco, tá acontecendo tanta coisa ruim, né? Uma coisa que também é muito, não é legal de se observar, assim, porque é triste, né? Mas sobre a questão das mulheres serem interrompidas. Se você vê debates políticos, as mulheres falam muito rápido. É muito comum que as mulheres falem muito rápido. Por quê? A maioria dos homens não deixa a gente concluir nossas ideias. Então, ou a gente pede pra ele ficar quieto e a gente terminar de concluir, ou a gente fala mais rápido. E até pedindo, eles não ficam, então o jeito é falar mais rápido. E isso é até prejudicial, né? Porque se você tá num debate, seja político, seja de ideia, seja do seu curso técnico, qualquer coisa, a pessoa precisa compreender. E se a pessoa não tá nem apta a ficar quieta pra deixar você falar, nem falando rápido vai realmente entender alguma coisa. E é muito triste você ver que na rua tenha muita questão desse machismo, porque é tudo reproduzido de casa. Se muitas casas são machistas, na rua também vai ser, porque como já tinham dito, né, não tem aquela máscara social familiar que protege e contém, entre muitas aspas, as mulheres, de certo modo. E aí é bem complicado também. Um problema que tem que vir a se observar também, que eu considero grandíssimo, por mais que seja às vezes é em menor quantidade, às vezes não, enquanto as mulheres que estão dentro de casa, que estiveram dentro desse cunho familiar, não sabem o que estão sofrendo, sabe? Porque desde cedo foi ensinado a como um menino deve se comportar, a como uma mulher deve se comportar, e muitas das vezes acabamos não ensinando a nossas crianças como elas mesmas podem controlar os próprios sentimentos dela. Ou seja, isso é um problema muito grande, porque além de um homem acabar ficando perturbado dentro do ambiente, onde ele não esteja mais dentro de um núcleo familiar, onde um pai ou uma mãe não pode mais conter, ele simplesmente pode surtar lá fora. Mas enquanto a mulher, que não sabe nem o que ela passa dentro daquele ambiente, justamente por ter sido ensinado a esses estereótipos, a esse sistema patriarcado que simplesmente ela não tem noção que existe. E quando ela sai, ela escuta algumas coisas e fica, cara, como assim? Isso realmente faz sentido? Não foi assim que eu fui criado, entende? Então, é um problema ser bem recorrente, assim, que eu acho que é um dos maiores. Só que não demos muita atenção. Sim. Você pediu? Depois eu. É a Luanda, tá? É a Luanda, calma aí. Vamos aqui que a gente tem uma ordem. Você tinha pedido. Eu não pedi não, mas tem um monte pra falar. Mas é isso, assim, só pra gente fortalecer, porque esse diálogo que a gente está tendo aqui, em muitos momentos, ou em nenhum momento, ele é debatido, por exemplo, dentro das favelas. E esse cenário que vocês estão trazendo é um cenário cotidiano dentro dos nossos territórios, dentro das comunidades tradicionais, dentro das favelas, porque as políticas públicas não chegam, porque esse debate com o homem, ele não é feito. E essa provocativa desse projeto hoje, dessa roda de debate, foi de fato de passar a bola para vocês, sabe? Para poder despertar todas essas... não essas dúvidas não, todos esses fatos. E a partir desses fatos, de como que vocês vão se reconstruir a partir das informações que estão sendo debatidas aqui. Né? E aí eu acho que é importante a gente também pensar a gente pensar esse debate que está sendo feito aqui hoje no nosso ponto de cultura e a gente descentralizar também para dentro desses territórios, a gente pensar outras casas, outros parceiros. Eu não falo parceiras porque as parceiras elas resolvem, sabe? Então é de fato de estimular vocês a pensarem esses debates para dentro das favelas, para dentro das casas, porque são vários homens que estão em drogatização, são vários homens que estão alcoólatras, são vários homens que estão absorvendo esses conteúdos, sabe, que acabam depreciando a mulher, diminuindo a mulher, né, nesse contexto de
o homem veste o azul, a mulher veste o rosa, sabendo que nós podemos usar todas as cores, né? Dentro do contexto dos comportamentos, o que a mulher pode ou não fazer, né? E quais são os critérios a partir disso, né? Até porque não existe critério nenhum, todo mundo é livre, né? Então eu estou muito feliz com esse debate, mas a gente sabendo que esse é o primeiro de muitos que a gente precisa continuar fortalecendo para dentro desses territórios, dos nossos territórios, e eu convido inclusive vocês, homens que estão aqui, a ampliar essa sementinha para dentro dos territórios de vocês. Você tirou uma coisa que eu ia falar depois, mas eu falo Vai, James, fala. Depois do James, a Juliana tinha pedido a fala, aí eu deixo você também. Não, é o... Ah, tá. Só tô lembrando dele. Eu vou passar a Juliana na sua frente pelo critério feminino. Eu já Cara, eu achei interessante o que ele falou e que a Luanda falou em casa exatamente o que eu queria falar, porque é muito, assim, não existe muito contraste. A gente cresce num lar onde a gente desde pequeno aprende a fazer uma coisa sem saber se aquilo é certo ou errado. Então, você já nasce dentro de um preconceito, né? Isso aconteceu muito comigo, cara. E é muito importante, primeiramente, as mulheres entenderem que o que elas estão passando, essa questão do machismo, porque para a mulher é muito pior. Só que muitas vezes nem a gente consegue perceber. Eu falo porque eu, inclusive hoje, passei por uma situação que eu nunca tinha percebido, nunca tinha me dado conta, mesmo vivendo uma situação com a minha mãe, várias e várias vezes. Desde a minha infância, eu fui me dar conta agora de algo que eu tinha feito com recorrência, sabe? Desde pequeno, assim, coisas em questões de insensibilidade da minha parte com relação ao sentimento feminino mesmo, sabe? E são coisas que a gente só percebe com o tempo, cara, com maturidade. Então não existe muito contraste. Quando você não tem muita noção, porque não existe informação sobre isso. Não há divulgação nenhuma, principalmente dentro das favelas, cara, que é onde acontecem as maiores cenas de machismo com maior violência, com maior crueldade, e é onde existe menos informação ainda sobre isso. Então, ali as pessoas crescem achando que tal coisa é certa e tal coisa é errada, que menino veste azul e menina veste rosa. E eles acreditam naquilo fielmente, porque não percebem o contraste. Eu acredito, né? Porque isso é o meu caso, porque não percebe o contraste daquilo ali, cara, do quanto você está sendo insensível muitas vezes. Então, acredita que é normal, porque cresceu vendo isso dentro de casa, fora de casa, no trabalho e tudo. Então, essa desconstrução, às vezes a pessoa não sabe nem como fazer. Então, a informação, eu acho que é muito importante. Você entender, você ter acesso a esse tipo de conteúdo, você debater sobre isso, entendeu? Até para você saber, cara, porque quando você tá num cenário perdido, onde você não sabe o que fazer, eu pelo menos sou assim, vou procurar alguém que ou é mais velho, ou tem mais orientação, alguém para quem eu posso me espelhar. E a gente não tem muito disso no nosso país hoje, infelizmente, cara, é algo que é triste. Essa situação, James, ela é assim, a gente tem uma estrutura que comanda, né, essa lógica. Essa estrutura do patriarcado, do machismo, ela faz uma construção tão sistêmica que você não consegue perceber. E aí é como ela falou, né, às vezes essa reprodução está ocorrendo por parte de algumas mulheres, porque ela viveu dentro dessa estrutura. Não só ela viveu, mas a avó dela viveu, a mãe dela viveu. Então ela se vê nessa necessidade de reproduzir aquilo, porque é a única informação que ela tem, é a única informação que chegou até ela. E muitas vezes, apesar daquilo incomodá-la, ela se cala para que as coisas fiquem bem, ou para que não ocorra uma violência. Né? Então essa violência que se estrutura como algo normal, ela parte desse princípio. Né? Então vai percorrer esse caminho, e esse caminho vai ser desde a primeira estrutura mais agressiva, e ela vai ser recorrente e cada vez mais crescente.
Então, quando um homem interrompe uma mulher, e ele interrompe porque ele quer se fazer compreendido ou ouvido, ou ele acha que ele tem uma estrutura dentro disso dali que merece aquela atenção, ele vai fazer isso, e da próxima vez que ele fizer, ele já faz com uma energia diferente. E aí, cada vez que isso acontecer, acontece com mais energia, e essa energia vai se transformando. Então, é de fato fundamental que debates como esse, eles aconteçam, embora a estrutura machista e patriarcal não permita que isso aconteça. Né? Então, uma criança como o Guilherme, ele vai ser induzido pela estrutura capitalista, que também corrobora com o machismo e com o patriarcado, de que ele tem que consumir, por exemplo, um super-herói que é violento. Então ele já começa a se estruturar como um homem viril, forte e violento a partir dessa base, de que ele não chora, de que ele é forte, de que ele não fala dos sentimentos, de que ele não tem condições de fazer determinada coisa porque é coisa de menina, que é de coisa de mulherzinha, que é coisa de viado. Então a gente tem essa estrutura sendo propagada e sendo maciçamente colaborada dentro das casas, por conta dessa estrutura. Então acaba que não é algo que se consegue tão facilmente sair, mas que precisa de debates como esse aqui para a gente poder tomar conhecimento das realidades, para a gente poder modificar essas realidades. Mas é um fato, né? À medida que a gente não tem essa sensibilidade, a gente também precisa ter um olhar para a gente poder tentar identificar isso. Então, quando eu vejo a minha parceira, e eu sei que ela acabou de chegar do serviço, ou a minha mãe, né? Ou a minha tia, ou qualquer pessoa que chegou e ela está cansada porque foi um dia todo de trabalho, e eu estou um pouco menos cansado, por que eu não posso ir lá e fazer, ao invés de eu pedir para ela? Porque eu estou reproduzindo a estrutura machista e patriarcal que já acontece na minha família. Né? Porque é isso, assim, a nossa mãe, ela cresceu fazendo a comida pro pai e servindo na mão dele. E isso já vem de antes da avó, da tataravó, já vem de antes, essa estrutura. Então o homem, geralmente, ele está sendo servido. Ele está sendo servido não porque é legal servir o homem, porque muitas vezes é desgastante isso. Essa realidade, ela é exaustiva, né? Então a mulher já planejou o dia todo, arrumou a casa, trabalhou, fez todas essas ações que ela faz e ainda tem que chegar e servir alguém que só trabalhou uma única coisa, e ela já trabalhou 1 milhão. Né? Então essa multitarefa que eu falei mais cedo, o fato da mulher ser funcionário e o homem não, faz com que o desgaste dela seja enorme. Então, é um pouco dentro dessa questão que a gente precisa ter um olhar mais sensível, de observar como está sendo esse dia, como é o cotidiano, como isso está se dando. Eu fico sentado enquanto tem alguém fazendo a comida, eu faço alguma coisa enquanto o restante das coisas estão acontecendo, ou eu estou aqui só vendo acontecer? Um pouco disso. Então, são várias questões. Eu tenho muitas coisas para falar, mas ia demorar uma vida para terminar tudo. Eu também tive uma sequência de relacionamentos abusivos, né? Porque a gente aprende isso. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, e a lembrança que eu tenho dos meus pais enquanto casal é de ver minha mãe com roxo, que o meu pai bateu nela. É de ter a informação de que meu pai é policial e apontou uma arma para minha mãe, comigo no colo dela. Então a gente se convenciona a achar que a gente não tem direito ao amor, que a gente não tem direito ao carinho, de ser amada. E inclusive isso eu entendi esse fim de semana, quando o Kleber falou, qual o problema de eu mimar você? Não tem problema nenhum nisso. Por que eu não posso fazer isso? Você quer? Então eu vou te dar. Porque eu nunca tive um relacionamento saudável. Esse é o meu primeiro relacionamento saudável. Todos eles foram aqueles em que eu era a batalhadora e que eu não tinha direito a receber carinho e que eu só era boa se eu cumprisse com as minhas obrigações domésticas. Todos os meus relacionamentos anteriores foram assim. Esse é o meu primeiro relacionamento saudável. Que eu posso ser eu, que eu posso me cansar e que eu posso ter reciprocidade. Receber também que eu tenho um parceiro que divide comigo tudo ali. Porque também tem essa questão do gerenciamento mental.
Porque a gente fala assim, mas eu lavo, eu passo, eu estou ajudando em casa. Primeiro que muda a palavra, você não está ajudando, é obrigação se você mora. Então você não é ajudador, você é coabitante daquele ambiente. Então a obrigação é sua mesmo. Só que tem uma outra coisa que em geral os homens não fazem e que a gente faz e que isso cansa pra caramba, que é o gerenciamento mental da família. Né? Então é a gente que tem que programar que o filho precisa acordar tal hora e que tem que ir tal hora buscar e que tem que agendar o psicólogo, que tem que agendar o pediatra, que tem que agendar o psiquiatra, que ele tem que fazer aula de dança, que ele tem a outra aula, que ele vai ter prova e que a gente tem que entender o que tem na geladeira para saber quanto que a gente vai fazer as compras e aí a gente faz todo esse gerenciamento e isso cansa. Mais do que executar, porque executar é fácil. Você só vai lá e faz o que a pessoa mandou. Então, essa é uma questão que geralmente os homens não enxergam e que é interessante, importante vocês entenderem isso, porque a gente cansa. Às vezes vocês falam assim, mas você só mandou, não fez nada e tá cansada de quê? Eu que fiz tudo? Não, a gente gerenciou vocês. Vocês só executaram um comando. E é muito mais fácil executar um comando do que gerenciar toda uma vida e todas as vidas, porque a gente gerencia a nossa vida, a vida de vocês, a vida dos filhos e a vida da casa. Isso cansa muito, mais do que a vida do trabalho. E a vida do trabalho, e a vida coletiva, e a vida de toda. Para nós mulheres nesse contexto aqui, produtores. E a luta e a satisfação. De tudo, absolutamente tudo. A gente tem que gerenciar tudo. Isso também cansa. Isso também precisa ser algo a ser dividido. Não só a execução dos trabalhos, mas o gerenciamento também. O outro fator são as pequenas violências, que as pessoas não veem ou acham que é besteira, mas as pequenas violências, elas afetam a gente. Eu vim de um relacionamento que eu sofri abuso. Só que o meu ex-parceiro não acha que ele cometeu abuso, porque foi abuso psicológico, foi abuso patrimonial. Então ele não entende isso como violência, porque isso é normal no cotidiano das pessoas. As microviolências sexuais que acha que... Que acha que você é obrigada, e aí ele vai lá e comete estupro, porque fala, mas você é casada comigo, você tem obrigação. Não tenho, o meu corpo é meu, não é do meu marido. Eu só faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Se ele estiver me obrigando, isso é estupro. O marido estupra a mulher também. A gente precisa falar sobre isso. Né? Isso acontece com a maioria das mulheres casadas. Também sofrem estupro. Então, o número de estupro ele é muito maior do que o que é notificado, porque as mulheres casadas sofrem estupro do próprio marido. E a gente precisa entender isso, assim, que a violência psicológica ela é violência e ela é grave. A violência patrimonial ela é grave. E as microviolências fazem com que os nossos filhos continuem exercendo as violências e as nossas filhas continuem sofrendo a violência. Quando eu falo que brincar de carrinho é de homem, brincar de profissões é de homem, brincar de boneca é de mulher, de vassourinha, de cozinhar é de mulher, porque eu estou ensinando a mulher a ser funcional, a ser doméstica, a ser cuidadora, a servir. E eu estou ensinando o homem a ser um profissional. E isso é uma violência também. Isso são as microviolências que a gente precisa entender que precisa parar de reproduzir. Por que meu filho não pode brincar com a vassourinha? Também. É independência para ele quando ele for Exatamente, ele precisa ser um ser humano funcional. Ele não pode depender da mulher que estiver com ele, porque ele precisa ser um ser humano funcional. Assim como as mulheres precisam entender que elas também podem ter profissão. E a gente pode ter profissão sem culpa. O cuidado, a gente está sempre... no cuidado, as mulheres são sempre um cuidado. Quando a gente tem filho, as pessoas entendem que a gente tem que parar a nossa vida profissional para viver em função do filho. E não é assim. E eu já falei abertamente pro meu ex-marido, se eu soubesse que quando eu tivesse filho eu tinha que parar a minha vida, eu não tinha tido. Porque eu não queria parar a minha vida porque eu tive um filho. Eu quero continuar. O filho não pode ser motivo pra gente parar a nossa vida. Porque as funções elas precisam ser divididas entre os dois. E a gente não pode parar a nossa vida. O cuidado não é da mulher. E a gente... enquanto mulher, sente culpa quando o homem cuida, porque é convencionado e a sociedade aponta o dedo contra nós. E o dedo já foi apontado pra mim várias vezes, gente, porque quem cuida da Ana é o Kleber. E todo mundo fala assim, quando você vai viajar a trabalho, quem fica com seus filhos? É o pai? Só que as pessoas acham um absurdo. E a gente precisa tornar essas coisas naturais, porque o cuidado também é do homem. E não é biológico, gente. Porque o homem não dá conta, né? Ele é homem. Dá sim, isso não é biológico. Isso é social, é uma construção social. O homem dá conta de gerenciar tudo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a sociedade condicionou ele a não fazer, a deixar para que as mulheres façam. A gente precisa quebrar isso. E é muito confortável para vocês, homens, ficar nessa posição. Então, para vocês quebrar isso, vai ser muito dolorido.
Mas se não quebrar isso, não partir de vocês, a gente não muda a sociedade. Porque assim como o racismo não é um problema de preto, é um problema criado por branco, a misoginia e o machismo não é um problema meu. É um problema criado por vocês. E vocês têm que trabalhar na quebra disso. Agora é com você. Tinha porrada, agora vai. Depois dessa, aí o Cleber, como é que vamos fazer agora, hein? Acabou o debate. Tem que aprender, viemos para aprender, né? Quando eu vi divulgar, a Juliana mandou no meu no WhatsApp, mandou lá, daí, vai lá. Além de eu ver no grupo também, você divulgou, né? Mas eu vi que ela mandou no meu WhatsApp lá separado pra um convite especial. E agradeço. E de fato, concordo com vocês, Luana e demais, e Juliana. Nós homens herdamos essa sociedade patriarcal ocidental europeia, né? Não é de origem africana nem dos povos originários, né? Esse patriarcalismo preconceituoso, imposto, introjetado a nós, que temos herança afro-indígena, veio do ocidente branco europeu, né? E aí nós então crescemos nessa sociedade aqui ocidental brasileira capitalista, né? Aprendendo isso, no caso, nós homens com nossos pais, né? Com os amigos na rua, né? Essa estrutura já aí posta, né? Então as crianças crescem e quando não é o lar assim que faz a discussão, a reflexão para desconstruir, então a gente vai crescer realmente reproduzindo, aprendendo essa forma comportamental preconceituosa e isso tendo estrutura mental psicológica, normalizando, né? Isso. E aí, então, é difícil, né, a gente romper, desconstruir. Hoje tem um termo muito usado, né, decolonial, né? Então, a gente decoloniar psicologicamente dentro da gente, que é esses valores branco-europeu que foi introjetado a nós, combatendo o aprofundamento da descolonização sobre os povos originários e sobre nós, né, africanos, de origem africana. Mas veja, eu estava anotando aqui esses conceitos novos, gerenciamento, né, da relação que a gente precisa estar fazendo, e o gerenciamento, não só a mulher, mas o homem também, não só executar, mas também, né, ajudar no gerenciamento. Eu falei no início que eu tenho planejamento também. Também, né? Eu falei no início, Luana, que eu vim passar a conviver mais com o feminino agora, porque casei e só nasceu menina, tenho 3 meninas, né? Uma de 10, de 5 e a outra vai fazer 2 agora. E a minha esposa baiana vem de uma família que tem 8 irmãs. Nossa, que então, beleza, hein? Como é que eu chamaria isso? O lar materno é forte dela, né? E eu já venho com mais uma predominância masculina de 4 irmãos, homens, e 3 mulheres, mas eu convivo mais com meus irmãos, claro, né? Nessa estrutura machista lá. E aí, estou tendo então que aprender isso agora para, né, ter uma relação saudável e eu não exceder ali, reproduzir o machismo. E cabe que tenho que reconhecer que às vezes eu sou, porque ela me fala isso ontem, sim, você precisa, me chama atenção. E é importantíssimo, né? Ter uma esposa que chama atenção, né? Sim. Acho que isso é legal. E as crianças... importante é ouvir ela, né? Isso que eu ia falar agora também. O importante é você acolher a atenção dela com você em relação a si. Mas eu já te adianto, não se habitue a isso, porque o gerenciamento é você se antecipar a isso, tá? Para perceber, ler e antecipar. Para concluir com essa fala aqui, legal, vou anotar isso, antecipar. Quando estava começando a falar, eu estava lembrando de Foucault, que fala, aí você usou o termo microviolência, ele fala do micropoder. Eu estava refletindo sobre, às vezes, o homem com a mulher. Quando o homem percebe, o Tupã, posso chamar Tupã? Pode. Que a mulher demonstra uma capacidade e, de repente, ele se sente ameaçado, aí tem o que o Foucault coloca, né, nas nossas relações sociais. Às vezes o homem se sente ameaçado, vai perder o lugar e o poder, então ele tem que tentar ganhar do grito. Exato. E aí comete um preconceito, é machista, é violento, para não perder o poder, né?
Foucault fala do mesmo poder. Desmoraliza a mulher, né? Desmoraliza, desqualifica, para ele se manter lá. Então. Isso tudo gera em torno de um fator que é essencial e que isso ficou muito evidente no período da pandemia, que é a saúde mental. Né? Os homens, as pessoas estão adoecidas, é fato, mas dentro dessas estruturas familiares, no qual nós somos agredidas em todos os gêneros e graus, a gente não consegue perceber o adoecimento mental do homem, porque foi tão construído que o homem não chora, que o homem não sente, que o homem é forte, que o homem não adoece, enfim, que ele mesmo não consegue aceitar, que foi inclusive aquela conversa que nós tivemos, que o homem não conhece essa dor. Ela não conhece, ele não conhece essa... Desculpa. Não, tranquilo. Ele não conhece a dor, ele não conhece, até porque a saúde, ele não reconhece, né, que está com problema com essa saúde mental, até porque a saúde mental, ela não é uma dor de dente, ela não é uma febre, então como é que você vai diagnosticar isso? E aí quando você chega num limiar, que você fala, olha, então vamos ali, vamos no médico, vamos no psicólogo, vamos no psiquiatra, mas não preciso, eu Luanda, não preciso, né? Porque a gente sempre é colocado nesse lugar de que a saúde mental é a última coisa que a gente precisa ser tratada. Imagina para um homem que não pode chorar, imagina para um homem que não pode sentir dor, né? Que é assim que a sociedade impõe, que não pode perder, né? Não pode dizer não pode ser dito um não. Então, para este lugar que a gente está falando aqui, a gente precisa pensar também a questão da saúde mental, né, desses homens. É isso. Bem, uma coisa que é inevitável, tipo, complementando a fala da minha tia, que dentro da nossa sociedade, hoje em dia, após a pandemia, podemos perceber que o uso de redes sociais acaba aumentando, né? Isso é fato. E como podemos observar que, tipo, as pessoas, por mais que estejam muito conectadas, têm tanta desinformação assim, sabe? Porque, desde pequenos, não foi nos ensinado a como lidar com nossos sentimentos. E acabamos esquecendo isso, pois estamos vidrados na tela, sabe? Tipo, o nosso sistema de dopamina, assim, acaba extrapolando demais e buscamos só o que tem dentro de um telefone, mas não conseguimos olhar e enxergar o que nós mesmos sentimos, pois já estamos ocupados demais. Ou trabalhando, né? Porque, tipo, ser brasileiro não é fácil. Realmente as pessoas trabalham e quando tem um tempo livre para pensar em família, pensar como tá tratando a mulher, como tá suas relações familiares, ele simplesmente tá gastando tempo, tipo, rodando reels no Instagram, entende? Ou pornografia. Ou pornografia. É um problema muito importante, porque podemos ver, tipo, muitos conteúdos onde acabam sexualizando muitas mulheres. E, tipo, como podemos ficar vidrados num negócio desse tipo? E como podemos enxergar, pois esse negócio influencia, como podemos enxergar as mulheres após absorver esse tanto de conteúdo, sabe? É um problema muito grande. Mas... E aí, esse assunto, né, que é um assunto ele é muito extenso pra gente, né? A gente está aqui já debatendo há quase 1 hora, nosso tempo está chegando ao fim, aqui para os finalmente, né? Mas a gente tem muitas estruturas que a gente poderia debater e desenvolver, mas que a gente não consegue fazer isso em apenas 1 hora. A gente está falando de uma questão que são as violências de vidas das mulheres, né? Então a gente precisa entender que tem que deixar um gostinho de quero mais para uma próxima reunião como essa, para a gente poder continuar dialogando. Mas essa estrutura que é produzida de forma artificial, com essa sensação de que a vida sexual é aquilo que a pornografia permite, ela é só uma das vertentes, né? Então, a vida com as redes sociais, ela também traz essa sensação de virtualidade que é irreal da vida mesmo, né? Então, muita gente está vivendo e postando apenas o que é muito bom das suas vidas,
e o que é muito difícil e muito triste ela não posta. Então as pessoas que estão consumindo têm uma sensação de que o que elas vivem é a melhor coisa possível, né? Então da mesma forma que isso é irreal, a pornografia se torna irreal. Então você gera vários processos. Então a gente falou a estrutura que começa dentro de casa, onde não tem educação, onde não tem uma educação sentimental, onde você pode nem dialogar, nem mesmo falar desses sentimentos. A gente falou de uma estrutura que vem de antes, onde os nossos antepassados aprenderam com os antepassados que a estrutura ideal é a patriarcal machista, e elas acabam reproduzindo isso, e isso é uma estrutura que precisa ser quebrada. A gente debateu sobre as interrupções femininas, as violências femininas, as não sensibilidades com as questões femininas. A gente debateu sobre muitas estruturas de base que fazem com que os relacionamentos sejam difíceis. Aí a gente não falou, que eu queria ter adentrado um pouquinho mais sobre os relacionamentos, que é possível você compreender relacionamentos e ter relacionamentos saudáveis, mas que para isso é necessário que os homens compreendam que as mulheres, além de serem muito ativas e funcionais, elas vêm de relacionamentos tóxicos atrás de relacionamentos tóxicos. Então elas vão chegar fragilizadas, quebradas, elas vão chegar traumatizadas e elas vão chegar sem nunca terem sido amadas, sem talvez saber, né, que é o amor enraivecido dessa questão. Aí elas não têm o reconhecimento social, elas não têm o reconhecimento familiar, né? Então assim, são muitas as estruturas que essa mulher vai chegar dentro de um relacionamento e que é função do parceiro dela tentar estender a mão e falar, vamos junto para a gente poder construir isso, para a gente quebrar o ciclo que vem da nossa família, que não tem estrutura, que não tem base, e vamos fazer de uma forma diferente. E aí, Odaí, entra uma questão que para a gente é um pouco mais delicado quando a gente tem uma filha, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Entender que aquele corpo feminino que está ali, ele é uma cópia de um outro corpo feminino qualquer. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que se educar ela, porque a sociedade vai querer corromper aquele corpo. A sociedade vai praticar uma violência sexual quando tiver desejando aquele corpo com uma idade muito precoce e às vezes sem nenhuma estrutura para isso. E a gente tem que reproduzir e educar que esse sentido ele precisa ser levado em consideração, não porque isso é normal, na verdade porque é anormal isso, né? E aí a gente precisa entender que as maiores violências, e aí não só as do feminicídio contra as mulheres, mas também contra as crianças, a violência sexual, ela acontece dentro de casa. Ela acontece com os pais, com os familiares. Então essa estrutura, ela é uma estrutura de uma problemática muito grande que precisa ser reconstruída, né? Então a gente precisa educar nossas crianças para que outro homem não toque. E olha que absurdo isso, né? A gente ter que educar nossas filhas para estarem preparadas para uma sociedade que vai tentar o tempo todo menosprezar, diminuir, agredir, violentar, né? Então, olha que triste isso, né? Então, nosso... Né? Sim, né? Em contrapartida, a gente precisa educar os nossos filhos para que eles não sejam essas pessoas. Então, olha o desafio que a gente tem nessa estrutura desse debate de hoje, para a gente entender o quão a gente ainda pode debater sobre estruturas, e a gente nem falou dessas estruturas, eu nem coloquei nenhum embasamento para não trazer uma dificuldade maior para esse debate, mas se a gente for fundamentar, a gente vai ter aí, sei lá, talvez mais uns 15 anos de debate para a gente poder chegar lá. Não, então 15 anos, sabe? 15 anos, né? 5 anos não resolveu essa. Já vamos sair daqui com a data definida para a segunda rodada. É isso que eu ia falar. Dentro dessa estrutura, eu queria fazer uma provocação, um desafio para vocês, para nós, enquanto homens, de identificar, de reconhecer um padrão que é nosso e que a gente ainda não havia percebido,
mas que depois do que foi dito aqui a gente vai dar uma observada para a gente tentar não cometer mais com as nossas mulheres. E aí não nossas mulheres, que eu digo, não no sentido de propriedade, mas porque essa comunidade, dentro da nossa estrutura africana e ameríndia, todo esse conjunto, ele faz parte do que somos, faz parte da nossa essência, da nossa vida, né? Então, está aglomerado nessa estrutura. Então, também é nossa responsabilidade cuidar, educar e zelar pelo bem-estar dessas pessoas, né? Então, acaba sendo nossas mulheres nesse sentido, que ao partir do portão para fora, a gente tem que entender que é necessário exercer essa responsabilidade com esse conceito feminista, africanista ou mulherista que a gente traz para essa ideia de que as mulheres são muito fundamentais e sem elas a gente nem existiria, né? Então, vamos sair daqui hoje com esse exercício, esse dever de casa, mas já pensando no meu retorno, para a gente poder trazer essa devolutiva, né? E aí, quem sabe, a gente pode fazer isso aí de novo, já com uma data daqui, e aí eu deixo para vocês aí. Pra poder focar melhor na solução. E de preferência anotar, porque uma coisa que acontece muito é você reconhecer no próximo, mas não reconhecer em si mesmo. Então, se você anotar, parar e pensar na solução, fica até mais fácil de trazer para o debate, porque não fica só mental, você tem escrito, além de você reconhecer também, né? É importante. Acho que o grande desafio é isso, né? A gente reconhece, e aí reconhecer, eu olho qualquer coisa que agora eu reconheço, porque eu tenho essa habilidade visual. Mas, apesar de reconhecer, o que isso muda na minha vida se eu não começo a praticar? Se eu não coloco isso suplantado na minha mente para que eu mude qualquer coisa. Então, eu preciso ficar repetindo para mim mesmo. E aí o exercício de anotar é super fundamental para algumas pessoas, para outras nem tanto, e aí a gente tem as diversidades de cada um, e aí as particularidades, né? Mas é fundamental que a gente tenha isso em consciência para que a gente continue dando a sequência disso. Vamos lá, então? Debate? Levanta a mão aí para a gente falar sobre a próxima data do nosso próximo encontro. Vocês resolvam. Direcionamento. Minha eu faria amanhã. Quero só Deixa eu fazer uma proposta. Deixa eu fazer uma proposta que é, então, manter uma regularidade, mas mensal por conta de outros compromissos que a gente já tem, né? Iria sugerir, então, que daqui um mês, abril, a gente pudesse fazer, nós estamos aqui na segunda semana de março, então na segunda semana de abril, hoje é quarta. Então, segunda, quarta, segunda semana, eu já teria decidido. Então, sugiro daqui um mês, pode ser? Eu super apoio e eu acho que, né, eu já estou de mão levantada e já concordando. Fechou. Então bora. Eu queria, né, para a gente só fechar, falar um pouquinho dessa cartilha aqui, que a gente tem. Quem é de axé não assedia. Eu acho que é super válido a gente dar uma olhada nesse conteúdo. A gente tem essa outra estrutura que a gente falou sobre Foucault, os micropoderes, né? E aí quando a gente pertence a alguma realidade e que dá algum sentimento de poder pra gente, a gente geralmente abusa desse poder. Então isso aqui é muito necessário e fundamental a gente compreender essa realidade, porque a gente pode falar sobre isso no próximo encontro. Beleza? Então, ó. Beleza? Quem é de axé não assedia, galera. Quem é da floresta também não. Também não, porque tem que respeitar, né? Inclusive, Kleber, tratando assim de cartilha, eu tô... nós estamos no processo de criação também de uma cartilha da não violência contra as mulheres da arte e da cultura, né? Porque é muito importante, nós sabemos quantas as violências que nós sofremos. Então, nós que somos desse movimento artístico, também é importante que a gente diagnostique, faça esse diagnóstico, faça esse levantamento, faça essa reflexão. Então, logo mais está saindo essa cartilha, não sei como, mas ela vai sair, né? Porque a gente consegue, vai, né? A gente consegue. E essa também é uma sementinha e uma pauta que a gente também pode trazer para o debate, para os próximos, que vocês vão definir a data. Então, a data está definida. Na verdade, a gente vai definir o tema, a gente vai trazer esse tema
à tona para a gente poder fazer isso. E aí fica também, né, o desafio para vocês, quando retornarem mês que vem, cada um trazer mais um. Perfeito. Aí eu gostei. Cada um trazer mais um. Cada um trazer mais um. Pode trazer mais quantos puderem, claro, né? Mas cada um fica com essa responsabilidade Vocês terem de um mais um. grupo no WhatsApp entre vocês, para vocês dialogarem, se organizarem, se articularem. Eu topo. Sugestão. Pode ser, pode criar o seu nosso Vou criar, então, e aí a gente começa a fazer esse bate-papo por ali, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Obrigado por esse debate, obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês compreenderem essa responsabilidade que é de cuidar desse lado, que é um lado sentimental nosso. Porque se a gente olhar profundamente, fazer esse movimento de entender o outro é nos tornar um pouco mais sensível. Essa sensibilidade ela é fundamental para que a gente não se abruteça, para a gente não causar as violências que a gente tem causado contra, principalmente, as mulheres. E ser aquele amiguinho chato quando você vê seu amigo fazendo piadas de mau gosto. Não faça isso, você tem filha. Não faça isso, você tem a sua mãe, sua tia. Vai bater nessa tecla aí no próximo Né? Hoje foi uma pincelada assim pra gente deixar todo mundo com vontade. Então.